Olá, caríssimos! Juntos, mais uma vez, em corações, em mente, em vibrações, para mais um estudo do nosso livro Boa Nova. Livro esse, trazido pelas mãos luminosas de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Mas antes, caríssimos, de nós iniciarmos aqui a nossa leitura com os pequenos comentários, vamos agradecer. Agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, pelas oportunidades que temos de trabalho e de vida. Agradecermos por estarmos conectados através dos aparelhos, para estudarmos o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Gratidão ao nosso Mestre por ter vindo até nós e ter deixado o seu Evangelho de amor, de luz, por ter sido o nosso exemplo e por ser o nosso guia e modelo. Gratidão, Senhor, gratidão, Mestre amado, e rogamos que seja conosco e que esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, caríssimos. Então, nós vamos à nossa leitura e vamos pedir aos companheiros que nos acompanham, que nos assistem, que divulguem o canal Servir e Amar, para que mais pessoas possam acessar aos ensinos de Jesus, vendo, né, de uma forma mais, vamos dizer, explicada, alguns trechos que muitas vezes nós não entendemos. Mas, se vocês tiverem colocações, tiverem alguma dúvida, façam uso do canal, né, para suas dúvidas, aí nos comentários, que à medida do possível, assim que nós tivermos acesso, nós vamos tentar responder, não é? Então, caríssimos, a nossa lição hoje é uma lição muito fácil, né, do livro Boa Nova, é a lição de número 10, que tem por título O Perdão. Simples, bem simples, né? O Perdão. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou lendo e vou fazendo pequenos comentários durante o trecho, para que não se estenda muito, porque é um trecho longo, ok? Então, vamos lá. As primeiras peregrinações do Cristo e de seus discípulos em torno do lago haviam alcançado inovidável triunfos. Eram doentes atribulados que agradeciam o alívio, buscando ansiosamente trabalhadores humildes que se enchiam de santas consolações ante as promessas divinas da Boa Nova. Inclusive, o nosso livro, né, tem por título Boa Nova. E o que quer dizer Boa Nova? Boa Nova quer dizer boas notícias, também quer dizer evangelho, evangelho também quer dizer Boa Nova, né? Então, as palavras do Evangelho de Jesus são as boas novas. Então, elas estavam aqui, né? Sendo transmitida por Jesus e pelos seus discípulos. Aquelas atividades, entretanto, começaram a despertar a reação dos judeus rigoristas, que viam em Jesus um perigoso revolucionário. O amor que o profeta Nazareno pregava vinha quebrar antigos princípios da lei judaica. Que lei judaica é essa, né? Todas as leis judaicas, elas eram e são rígidas, né, no seu conteúdo. E essas práticas, elas são colocadas até hoje. Uma das leis que Jesus veio questionar e veio para a gente trazer, né, de uma forma diferente, foi a lei do olho por olho, dente por dente, que está no Levítico.
no 24, no versículo 20. Essa lei do olho por olho, dente por dente, ela é uma lei chamada por pena de talião. E a primeira vez que ela veio até nós foi através do rei Hammurabi, na antiga Babilônia, 1700 anos antes de Jesus. E a gente sabe que o povo hebreu peregrinou, foi escravizado por várias nações, entre elas a Babilônia, né? E esse código, que são código de leis, que é o código Hammurabi, do rei Hammurabi, consta as leis e os mandamentos que nós temos, alguns, né, até hoje. Inclusive, no livro dos mortos, que é o livro dos egípcios, que é o Código Moral dos Egípcios, tem 42 leis que contam, né, e que constam no Código Hammurabi. Mas vamos continuar. Só uma curiosidade aqui para nós. Vamos lá. Senão nós vamos sair daqui hoje, hein, pessoal? Então, vamos continuando. Os senhores da terra observavam cuidadosamente as palestras dos escravos, que permutavam imenso júbilo, proveniente das esperanças do novo reino, que não chegaram a compreender. Então, vejam só, pessoal, até hoje, aquelas pessoas mais infelizes, aquelas pessoas mais sofridas, os mais pobres. A gente costuma confundir pobre com humilde, né? Eu estou falando aqui materialmente falando, aqueles que têm menos poder aquisitivo. São pessoas sequiosas de esperança, ainda hoje. Por isso que existem muitos pregadores envolvendo muitos ingênuos em causas diferentes do Evangelho e ainda tirando o pouco que eles têm. Mas vamos continuar aqui. Os mais egoístas preteriam no profeta generoso um conspirador vulgar, que desejava levantar as iras populares contra a dominação de Herodes. Outros presumiam na sua figura um feiticeiro incomum que era preciso evitar. Então, né, caríssimos, como sempre, os poderosos não querem que as massas tenham conhecimento. Infelizmente, continuamos da mesma forma. Quando a gente lê romances antigos sobre como eram os impérios, principalmente o romano, o Senado, a gente vê que mudou muito pouco. Mudou muito pouco. Por que mudou pouco? Porque os espíritos são os mesmos que estão no poder. São os mesmos. Eles desencarnam, reencarnam, com objetivos de trazer luz ao mundo, mas chega aqui na matéria, muitos deles se perdem. Nós vamos ver isso no livro A Caminho da Luz. Grandes missionários vieram com missões grandiosas, que são espíritos falidos de outras eras, e que quando chegam aqui, acabam falindo e acabam voltando com as mesmas práticas que tinham anteriormente. Então, vamos lá. Foi assim que a viagem do mestre a Nazaré refundou numa excursão de grandes dificuldades, provocando, de sua parte, as observações quase amargas que se encontravam no Evangelho, com respeito ao berço daqueles que o deveriam guardar no santuário do coração. Não foram poucos os adversários de suas ideias renovadoras, que o precederam na cidade minúscula, buscando neutralizar a ação por meio de falsas notícias, desmoralizá-lo, argumentando com informações mal alinhadas de alguns nazarenos. Eu não tenho certeza se foi Isaías, né, que falou que o profeta nunca será grande em sua própria pátria. É a mesma coisa a gente fala, né, do nosso lar, da nossa casa, dos nossos familiares, daquele núcleo que mais de perto convive conosco, que muitas vezes eles não partilham da nossa crença e ainda nos cobram, dizendo: você não é espírita? O que você está fazendo? Leva a sua cama para o centro. Quantos de nós já não ouviu isso, não é verdade?
porque não partilham das nossas crenças, porque não chegou ainda o momento da transformação, né? Então, existem ainda em nossos pequenos núcleos aquelas criaturas que nos cobram um comportamento que eles mesmos não têm. E muitas vezes nós cobramos crenças e comportamentos que nós também ainda não temos. Vamos continuar. Jesus sentiu de perto a delicadeza da situação que se lhe caíra como a primeira investida dos inimigos gratuitos da sua doutrina, mas aproveitou todas as oportunidades para as melhores ilações na esfera do ensinamento. Então, vamos lá. Ilações são suposições, né, pessoal? Então, Jesus, ele aproveitou tudo isso que foi tido em Nazaré, mesmo porque os nazarenos eram, na época, discriminados, né? Eles eram tidos como criaturas inferiores por os judeus ortodoxos, né? Pelos fariseus da época, pelos levitas, que observavam a lei de uma forma diferente. E tinha até um ditado: pode vir algo bom lá de Nazaré? Não é? A gente vê isso no Evangelho. Tem uma passagem que até fala sobre isso. Existe algo bom? Vem algo bom lá de Nazaré? Como se Jesus, né, fosse algo ilusório, não fosse quem é Jesus. Então, vamos continuar aqui. No entanto, o mesmo não aconteceu aos seus discípulos Filipe e Simão Pedro. Chegaram a questionar seriamente com alguns senhores da região, trocando palavras ásperas em torno das edificações do Messias. As gargalhadas irônicas, as apreciações menos dignas, lhes acendiam no ânimo propósito impulsivo de defesas apaixonadas. Não faltavam os que vinham no Senhor um servo ativo do espírito do mal, um inimigo de Moisés, um assecla de príncipes desconhecidos ou de traidores ao político Antipas. Então, pessoal, vamos dar uma parada aqui para a gente conversar um pouco mais, né, sobre essas questões. Então, os discípulos de Jesus, eles ficaram ofendidos profundamente, porque eles acompanhavam o mestre de perto. E eles sabiam os feitos de Jesus, e eles estavam tentando modificar os corações para absorver aqueles ensinos que o mestre estava trazendo. E eles tinham a certeza, eles não tinham fé, eles tinham certeza de que Jesus era o Messias. E isso incomodava e eles chegaram a discussões, a discutir. E o que Jesus ensina para nós, né? Não entreis em contenda. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando Jesus fala isso, ele mostra para nós que cada um tem a sua crença, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo. E que nós não devemos entrar em discussões a respeito de fé, a respeito de opiniões, de formação, porque cada um de nós traz um nível de evolução diferente do outro e de compreensão do que está sendo dito, né? Continuando, tamanhas foram as discussões em Nazaré que os seus reflexos nocivos se traziam sentir fortemente sobre toda a comunidade dos discípulos, porque geralmente chega, né? Chega, você fala determinada coisa aqui, que alguém não concorda, e vai passando para frente. Não, porque fulano falou aquilo que eu não concordo. Eu mesma, às vezes, faço isso, né? Nós fazemos isso. Porque a nossa opinião, a nossa crença sempre é perfeita, a do outro não é, né? Então, os discípulos ficaram sabendo daquilo e Pedro, André, advogavam a causa do mestre, com expressões incisivas e sinceras. Tiago aborrecia-se com a análise dos companheiros e Levi protestava, expressando o desejo de instruir debates públicos.
de maneira a evidenciar-se a superioridade dos ensinos do Messias, em confronto com os velhos textos. A gente tem isso hoje, né? Hoje a gente tem bastante isso, e tivemos também no passado. Quando a gente vai estudar um pouco a história do cristianismo, a gente vê que existiram grandes filósofos, grandes teólogos, que trouxeram diversas versões de crenças sobre a filiação de Jesus, sobre a ressurreição, sobre outras questões. Houveram grandes debates, concílios, existem até hoje, falando a respeito de Jesus. Ainda bem, porque os ensinos de Jesus permanecem conosco até hoje e cada vez mais trazidos à luz para aquelas almas sequiosas de evolução, de conforto, de amparo. Vamos continuar. Jesus compreendeu os acontecimentos e calmamente ordenou a retirada, afastando-se da cidade, tranquilo e sorridente. Quando nós temos certeza absoluta do que estamos fazendo, o outro pode dizer o que quiser de nós. Porque dentro do nosso coração nós sabemos o que é o certo. Tudo é entre nós e Deus. E Jesus sabia disso. Pode discutir, pode falar, pode questionar, porque tudo é entre eu e o Pai. Esse Pai amoroso que ampara a todos nós, né? Não obstante a determinação e apesar do regresso a Cafarnaum, a maioria dos apóstolos prosseguiu em discussão. É difícil, né? A gente sair de uma discussão quando a gente quer colocar a nossa opinião como verdadeira. Estranhando que o mestre nada fizesse, reagindo contra as envenenadas insinuações a seu respeito. Então, Jesus compreendeu, Jesus sabia, Jesus via o nosso corpo espiritual. Ele sabia que aqueles espíritos necessitavam ainda passar, né, por crenças mais antigas até chegar no seu evangelho de luz. Jesus sabia disso tudo, né? Que eles estavam necessitados e que não iria ser ainda naquela ocasião, iriam se voltar aos seus ensinamentos de amor, desprendimento. Então vamos continuar. Daí a alguns dias, obedecendo às circunstâncias ocorrentes naquela situação, Pedro e Filipe procuraram avistar-se com o Senhor, ansiosos pela claridade dos seus ensinos. Mestre, chamaram-os de servo de Satanás e reagimos prontamente, dizia Pedro com sinceridade ingênua. Nós vamos ver no Evangelho de Lucas, no 11, do 15 ao 26, essa discussão dos discípulos, né? E quando Jesus é dito como um servo de Satanás, nós vamos ver isso aí em Lucas. Quando Jesus fala assim, que todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Então, se Jesus ele tivesse a influência de como estavam falando em Nazaré de Satanás, então Satanás estaria agindo contra ele mesmo, porque Jesus fazia curas, falava do amor, e Satanás, na visão desses povos, era tido como a própria maldade, tudo que é mal, tudo que é ruim. Aliás, é muito fácil, né? A gente atribuir as nossas imperfeições a essas influências. Muitos de nós ainda crê que as nossas más atitudes
são influências de espíritos menos elevados, ditos demônios. Mas, nos nossos estudos, nós compreendemos que a nossa vibração, o nosso pensamento, as nossas atitudes é que vão atrair ou repelir as nossas companhias espirituais. Então, Jesus jamais, esteve próximo e perto de ter contato com essas entidades, influenciando-o. O contato de Jesus com essas entidades era de esclarecimento, para que eles se perdoassem, para que eles pudessem praticar o perdão e seguirem na evolução e não continuarem presos a vinganças. Então, quando Jesus expulsava os ditos demônios, que nós sabemos que são espíritos ainda apegados à matéria, Jesus estava dando oportunidade de evolução para aqueles nossos irmãos menos esclarecidos e ainda presos à ignorância. Então, vamos continuar aqui. Observávamos que por vós mesmos nunca oporíeis a contradita, ajuntava Filipe, convicto de haver prestado excelente serviço ao mestre bem-amado, e por isso revidamos aos ataques com a maior força de nossas expressões. Não obstante o calor daquelas afirmativas, Jesus meditava com uma doce placidez no olhar profundo, enquanto os interlocutores o contemplavam, ansiando por suas palavras de franqueza e de amor. Afinal, saindo de suas reflexões silenciosas, o mestre interrogou: acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? Em outra passagem, nós vamos ver Jesus dizendo: existe uma árvore que dê bons frutos? É pelos frutos que se conhece a árvore. Então, se nós pretendemos colher palavras amorosas de pessoas menos evoluídas moralmente, nós vamos ficar nesse aguardo, como disse Jesus aqui. Nós, no espinheiro, só iremos colher espinhos, não iremos colher outra coisa. De modo algum me empenharia em Nazaré numa contradita estéril. Quantos de nós ficamos presos, em discussões estéreis a respeito disso ou daquilo? Aos meus opositores, contudo, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre o nosso próprio trabalho. Do esforço útil que nos seja possível, nesse particular não deixei de operar a minha esfera de ação, de modo a produzir resultados à nossa excursão, a cidade vizinha, tornando-a proveitosa, sem desdenhar as palavras construtivas no instante oportuno. Então, Jesus nos ensina sempre, sempre fazermos a nossa parte, fazermos o nosso trabalho independente das opiniões. Quando nós fazemos de coração aberto, com a nossa melhor intenção de auxiliar. Isso não é só com obras materiais, principalmente em orações, em vibrações, por todos, por tudo, principalmente pela humanidade, que não habita só aqui no orbe terreno, que habita em outros orbes. Deus é Pai de todos. De que serviriam longas discussões públicas içadas de doestos e zombarias,
Doestos são afrontas, são ultrajes, são ofensas, insultos, né? Ao termo de todas elas, teríamos apenas menores probabilidades para o triunfo glorioso do amor e maiores motivos para a separatividade e odiosas discussões. Só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar, mediante atos sinceros. Porque, de outra forma, as afirmações são simples ruídos sonoros em uma caixa vazia. O que é que Paulo fala para nós, né? Quando Paulo fala a respeito da caridade? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver a caridade, serei como o metal que soa e o sino que tine. São só palavras. Jesus já tinha dito. Sonoro, né? Um som sonoro numa caixa vazia. Então, nós precisamos exemplificar aquilo que nós estamos falando. Se nós estamos falando de amor, temos que ter amor. Se estamos falando de perdão, nós temos que ter perdoado. Vamos continuar aqui. Mestre, atalhou Filipe, quase com mágoa. A verdade é que a maioria de quantos compareceram às pregações de Nazaré falavam mal de vós. O mal ainda predomina, né, gente? Ainda até hoje o mal predomina. Não será vaidade, porém, exigirmos que toda a gente faça de nossa personalidade elevado conceito? Interrogou o mestre com energia e serenidade. Nas ilusões que as criaturas da Terra inventaram para a sua própria vida, nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta o falarem todos bem de nós, indistintamente. Olha a vaidade aí, né? Querendo que todos reconheçam nossa fala, nossas atitudes. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo. Onde estão as mentiras das convenções? Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo. E, por vezes, nesse serviço divino, é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Filipe, sabes de algum emissário de Deus que fosse bem apreciado no seu tempo? Todos os portadores da verdade do céu são incompreendidos dos seus contemporâneos. Portanto, é indispensável consideremos que o conceito justo é respeitável, mas antes dele, necessitamos obter a aprovação legítima da consciência dentro da nossa lealdade para com Deus. Pessoal, como vocês gostam das minhas histórias, eu vou contar aqui rapidinho uma história, né? Eu sempre conto para os alunos. Um grande mestre que fazia pregações maravilhosas, luminosas, tinha vários seguidores. E os seguidores desse mestre eram apaixonados por ele, por suas palavras, por aqueles seus ensinos. E todas as vezes que esse mestre ia falar, havia uma pessoa que começava a fazer questionamentos para esse mestre. E muitas vezes questionamentos daqueles que deixavam o mestre de saia justa. E os discípulos desse mestre, que o adoravam, detestavam essa criatura. E durante um tempo, essa criatura desapareceu da presença desses discípulos e desse mestre durante os ensinos. Então, os discípulos, curiosos, foram procurar saber e descobriram que
rapaz, que aquela pessoa, que aquele espírito havia desencarnado. Aí eles chegaram e contaram para o mestre. Mestre, felizmente, aquela criatura partiu para o mundo espiritual, não vai vir mais aqui, né, nas suas preleções, nos seus sermões, nos aborrecer com seus questionamentos. Ele partiu para o plano espiritual. Aí eles notaram que o mestre começou a ficar entristecido, cada dia mais, chegando até a estar depressivo. E aí, esses discípulos chegaram ao mestre e o questionaram. O porquê dessa tristeza? O porquê dessa depressão, essa tristeza profunda? E ele diz assim, olha, vocês não gostavam daquela pessoa. Em verdade, eu vou dizer a vocês que ele era um grande amigo. Porque o amigo não é aquele que aceita tudo que nós dizemos e todas as nossas atitudes. Ele era um verdadeiro amigo e muito querido, porque através dos seus questionamentos, ele me fez buscar uma verdade maior. Ele me fez buscar ensinos mais verdadeiros. Então, gente, é isso aí que nós temos que entender nessa fala de Jesus. Nós precisamos dos contraditores, nós precisamos daqueles que não concordam com tudo aquilo que nós falamos, para que nós possamos evoluir. Vamos continuando. Em toda circunstância, mestre, obtemperou Simão Pedro, a quem explicações da hora calavam profundamente. Nos acontecimentos mais fortes da vida, não devemos, então, utilizar as palavras enérgicas e justas? Em toda circunstância, convém naturalmente que se diga o necessário. Porém, é também imprescindível que não se perca tempo. Que não se perca tempo com discussões infrutíferas, principalmente. Deixando transparecer que as elucidações não lhe satisfaziam plenamente, perguntou Filipe: Senhor, vossos esclarecimentos são indiscutíveis. Entretanto, preciso acrescentar que alguns dos companheiros se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré. Uns me acusaram de brigão e desordeiro, outros de mal entendedor dos vossos ensinamentos. Se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do Evangelho? Eu vou perguntar isso para vocês, dentro da casa espírita. Vou falar mais nada não, tá? O mestre refletiu um momento e retrucou. Essas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Todavia, com respeito à comunidade, Filipe, pelo menos me compete esclarecer. Cumpre-me perguntar-te se já edificaste o reino de Deus em teu próprio espírito. Para nós acusarmos ou batermos boca ou discutirmos com alguém, preciso a gente analisar se o reino de Deus já está em nós. É verdade que ainda não, respondeu hesitante o apóstolo. De dentro dessa realidade, podemos observar que o nosso colégio fosse constituído de irmãos perfeitos. Teria deixado de ser irrepreensível pela adesão de um amigo que ainda não houvesse conquistado a divina edificação. Ambos os discípulos compreendiam e se punham a meditar enquanto Cristo continuava. O que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso trabalho, a nossa tarefa, a edificação em nós. Sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece
insuportável. É possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Será que todo mundo gosta de todo mundo? Não, né? Nós temos afinidades, nós temos as vibrações que combinam umas com as outras. E Jesus mesmo não agradou a todos, é o que ele está falando. Quem somos nós para agradar a todos? Dentro da nossa própria família, nós não agradamos a nenhum. Que dirá perante a humanidade, perante a família espírita? É, temos que perdoar os adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. Nesse ponto de afirmativas, Pedro atalhou dizendo: entretanto, perdoar, não devemos aguardar que o inimigo se arrependa. E que fazer na hipótese de um malfeitor assumir a atitude de lobo sob a pele de ovelha? Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde a verdade. A paz é patrimônio de cada coração. Está obrigado a defender, para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Cada um de nós tem uma missão e uma tarefa, e a primeira dela é melhorarmos a nós mesmos. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos desprender. Mas em nenhuma circunstância cogites de saber se o teu irmão está arrependido. Esquece o mal e trabalha no bem. Esquece o mal. Deixa para lá. Separa a pessoa do comportamento que ela tem. Nós, muitas vezes, gostamos de uma pessoa, ela nos decepciona por um comportamento infeliz e daí a gente se afasta. Mas nós continuamos gostando da pessoa, o que nós não gostamos é do comportamento dela. Quando nós aprendemos a separar isso, a pessoa do comportamento, nós vamos ver que nós melhoraremos para nós, não para ele, é para nós. E tudo depende de nós, né? Da nossa melhora, não é melhorar o outro, é melhorar a nós. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com o sentimento de odiosidade no coração. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos. Se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo. E a todo momento precisamos e devemos olvidar o mal. Foi quando então Simão Pedro, na sua célebre pergunta: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? E Jesus respondeu-lhe calmamente: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes. Né? Fizeram as contas aí? Daí por diante, o mestre sempre aproveitou as menores oportunidades para ensinar a necessidade do perdão recíproco entre homens, na obra sublime da redenção. Acusado de feiticeiro, de servo de Satanás, de conspirador, Jesus demonstrou, em todas as ocasiões, o máximo de boa vontade para com os espíritos mais rasteiros do seu tempo, mais ignorantes, né? Sem desprezar a boa palavra, no instante oportuno, trabalhou a todas as horas pela vitória do amor, com o mais alto idealismo construtivo
e no dia inesquecível do Calvário, em frente aos perseguidores e verdugos, revelando aos homens ser indispensável a imediata conciliação entre o espírito e a harmonia da vida. Foram essas as suas últimas palavras. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E até hoje, nós ainda não compreendemos que aquela pessoa que nos ofende provavelmente ainda não sabe da sua tarefa. E nós, por estarmos estudando, procurando nos melhorar, devemos saber e devemos praticar os ensinos de Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11º, no item 8, nós vamos ter a lei do amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus porque é um sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, quando o instinto fala mais alto, né, o nosso progresso ainda está por fazer. O sol que ilumina a nós, cada um de nós, ilumina também os nossos desafetos. O mesmo amor que o Pai tem por nós, também tem pelos nossos desafetos. Também tem pelos criminosos, por os criminosos que estão, muitas vezes, prejudicando a toda a humanidade. Eles ainda estão presos na ignorância. E o Pai também os ama, como ama cada um de nós, né? Nós ainda não temos a dimensão, a capacidade de entendermos a dimensão do amor, esse amor que Jesus mostra para nós, porque não estamos ainda no grau de evolução, né, dos espíritos que compreendem e praticam esse amor que Jesus vem falar para nós. É interessante a gente ler a lei do amor, porque tem muito mais coisas para a gente aprender, compreender e apreender. No livro dos Espíritos, no livro 3º, nós vamos ter a lei. Que lei é que nós vamos ter, gente? Dentro das leis morais. Caridade e amor ao próximo. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Como Jesus entendia a caridade? Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. E perdão às ofensas. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver a caridade, eu nada serei. Então, a lição chama-se perdão, mas cada um de nós deve refletir sobre se realmente nós não necessitamos ser perdoados. Geralmente, nós achamos que necessitamos perdoar, mas vamos refletir sobre a necessidade de sermos perdoados. Lembrando que se nem Jesus, nosso mestre, esse espírito de luz, governador planetário, agradou a todos, quem somos nós para termos essa pretensão? Caríssimas, gratidão por terem estado comigo durante esse tempo. E vamos juntos rogar ao nosso Mestre Jesus que nos envolva na sua luz, na sua paz, para que possamos compreender o seu evangelho de amor. Gratidão, Mestre amado, gratidão ao Pai.
e gratos que estamos. Vamos divulgar o canal Servir e Amar. Fiquem caríssimos na paz de Deus.